Pode não parecer, mas o mundo já não é mais o mesmo. O dia de hoje está transformando completamente o amanhã. O tempo passa rápido. As tendências vêm e vão, mas o que sempre permanece é a vontade de evoluir, de renovar, de se reinventar. Quando falamos de renovação, estamos falando de algo dinâmico. Não há mudança que surja do estático. E não há futuro que se trace sem observar o passado. Por isso, é necessário que o Conalife traga algo maior à análise da evolução da liderança feminina até o momento, traçando um paralelo com o que é esperado desse crescimento. Devemos gerar conectividade. O Life surge com o propósito de trazer luz ao contexto no qual a mulher está inserida e, assim, elevar o debate e ampliar o alcance para avançar continuamente nas 4 dimensões: individual, familiar, organizacional e sociedade. Conheça o Life e participe. Muito bom dia a todos. Sou a Suzana, vice-presidente de Gente, Cultura e Sustentabilidade na RD Raia Drogasil e também atuo como voluntária na BRH São Paulo, também como vice-presidente. Junto ao Guilherme e os demais colegas diretores da instituição, trabalhamos sempre na intenção de contribuir com o desenvolvimento daqueles que fazem a gestão de pessoas e buscam melhorar a realidade das suas empresas. Hoje é uma emoção que se renova, mais um dia de live, e por isso o meu coração bate mais forte. Bate mais forte, em parte, porque estamos realizando um importante reposicionamento do Conalife, o Congresso Nacional da Liderança Feminina, que evolui para ser algo mais fluido, com alcance, algo mais presente na vida das pessoas e das organizações. E, para tanto, criamos uma plataforma, o Life. Bate mais forte porque reunimos em torno desta nova ambição a melhor qualidade de gente e profissionais que poderíamos ter neste novo começo. Realizar este projeto é tarefa de gigantes, no compromisso, na dedicação, na disponibilidade, no debate, na confiança e no entusiasmo de construir algo além de nós mesmos, algo para durar. E, em grande parte, por ser nosso dever promover uma sociedade mais igualitária, combatendo os vieses históricos e inconscientes, promovendo assim uma análise no tempo para melhor compreender o contexto atual e projetar um futuro mais equilibrado. Não pretendemos ser ativistas, não é essa a nossa vocação, mas queremos sim elevar o debate, investigar as barreiras limitantes e trazer dados, estatísticas, e avançar para algo relevante e do bem comum. Portanto, essa é uma conversa de todos nós, homens e mulheres. Quero, então, agradecer aos queridos amigos que realizam esta 5ª edição. Fernanda Caraciolo, minha colega na RD, Vânia de Farias, da BRH São Paulo, Lília Guimarães, mentora e conselheira, Lia Azevedo, executiva de capital humano, a Maria Fernanda, CEO da Integrou e conselheira, Adriana Carvalho, que até então estava na ONU Mulheres, Gabriela Baumgart, conselheira e empresária, Luciana Batista, sócia da Bain Company, Rodrigo Forte, sócio fundador da ESEC, e o Daniel Mota, que além dos seus muitos títulos é o CEO da DMI e White Fox. E, em especial, as queridas professora Maria José Tonelli, da FGV, Ana Paula Viteri, presidente da Câmara Britânica de Comércio e diretora da Universidade de Manchester, aqui no Brasil, e a nossa querida Margarete Goldenberg, do Movimento Mulher 360. Juntas, elas lideraram e coordenaram o toque que vocês vão assistir hoje. Juntos, todos nós formamos o Conselho Consultivo e os comitês de curadoria e organização. A lista poderia se estender, concluo agradecendo também aos estimados parceiros que estão conosco nesta jornada e em tantas outras da nossa associação, além das empresas que nos apoiam por ter este tema como uma iniciativa estratégica em seus negócios. Life, para dar luz ao contexto no qual a mulher está inserida.
Life e suas 4 dimensões: individual, familiar, organizacional e sociedade. Hoje, trazemos as dimensões individual e familiar. Outubro, a dimensão organizacional. Em novembro, sociedade. Então, estejam conosco. Liderança feminina em movimento, life, vida, porque ela expande, ela ocupa o lugar que deseja, ela se movimenta. E a nós, tomadores de decisões, cabe pavimentar o caminho e acelerar o encurtamento dessa diferença histórica que poderia levar centenas de anos até que se torne comparável. Então, vou caminhando já agora para o próximo passo dessa nossa agenda, aqui com o nosso querido Gabriel, vice-presidente da Box 1824, que irá moderar o painel de hoje. E ele próprio fará a apresentação dos nossos painelistas. Então, eu desejo que tenhamos todos uma manhã para ser lembrada com muito carinho. Gabriel, é com você, querido. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse painel. Obrigado pela introdução, Suzana. Antes de mais nada, bem-vindos, então, a esse nosso segundo talk, né, que hoje vai falar especificamente das dimensões individual e familiar. Antes de mais nada, vou me apresentar. Sou o Gabriel, vice-presidente de Estratégia e Pesquisa da Box 1824. Quem não conhece, nós somos uma consultoria de inovação, estudos de comportamento. Nosso trabalho é estudar o futuro, é estudar assuntos emergentes, é estudar os novos comportamentos para conectar pessoas, marcas, empresas ao futuro. E é um pouco disso que a gente vai fazer hoje. Eu também sou sociólogo, pesquisador e trabalho com ações afirmativas, desigualdades. Então, vamos debater um pouco questões ligadas a isso, né? Pois bem, hoje nós vamos falar de gênero, vamos falar de desigualdades, vamos falar de mercado de trabalho, vamos falar de parentalidade, né? E a primeira questão é como é que tudo isso afeta a questão da liderança feminina na nossa sociedade, né? Eu acho que, em primeiro lugar, nós não podemos esquecer, não é novidade para ninguém, que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Nós somos fundados em cima de muitas desigualdades, né? Desigualdades de raça, cor, de classe, de origem e de gênero, né? Dentre tantas outras. Então, essa desigualdade em relação às mulheres, ela sempre esteve presente na nossa cultura, uma cultura muito patriarcal, né? Então, durante vários períodos históricos, a mulher sempre foi relegada à esfera privada, enquanto os homens eram colocados na esfera pública, em muitos contextos. Isso foi se reproduzindo, e essas práticas chegam até os nossos dias atuais, né? Então, uma consequência disso é que, quando nós olhamos para a população brasileira, nós vemos que as mulheres existem mais mulheres do que homens no Brasil, inclusive. As mulheres têm altíssimos níveis educacionais, mais altos do que os homens, muitas vezes, mas elas ainda estão subrepresentadas em várias posições de liderança. Liderança no mercado de trabalho, mas também liderança em várias outras esferas, na política, na ciência e em tantas outras, né? Então, por que isso acontece, né? Se numericamente não existem diferenças, mas nas posições, né, de prestígio e poder na nossa sociedade muitas vezes existe, e no mercado de trabalho também, né? O que acontece é que, se não houvesse práticas de discriminação, práticas, né, no dia a dia, né, em todas essas esferas, nós teríamos uma proporcionalidade muito maior, né, de homens e mulheres em todas as posições, assim como de brancos e negros, indígenas, população LGBTQI+, entre vários outros marcadores aí, né? Então, o que acontece é que essas desigualdades, as desigualdades em relação às mulheres, elas vão se formando e se perpetuando nas nossas práticas cotidianas, né? E dentro das dimensões, todas as dimensões que nós estamos discutindo aqui, né, no Life, elas aparecem, né? Então, vocês querem ver um exemplo? Quando a gente pensa no mercado de trabalho, por exemplo, muitas vezes um homem, quando ele mostra agressividade, por exemplo, ele é tido como um bom líder, destemido, alguém a se admirar. O mesmo comportamento, muitas vezes, quando vem de uma mulher, é tido como algo depreciativo, né? Muitos de vocês, com certeza, já viram essa situação e diversas outras. Esse é um pequeno exemplo de uma sequência de fatos, de estereótipos que vão acontecendo e vão se reproduzindo, e lá no final da trajetória, ou depois de longos anos,
as mulheres muitas vezes têm suas oportunidades, né, de ascensão, de se colocar em espaços, né, profissionais, em todas essas esferas da sociedade, eles vão sendo limitados. E esses estereótipos, eles vão se acumulando, eles também acontecem quando a mulher resolve ser mãe, quando tem todas as questões familiares envolvidas, né? Então, essas questões, elas não são novidade para ninguém. Essas assimetrias, elas são culturais, porque as pessoas nascem iguais, mas a cultura vai moldando comportamentos, vai moldando padrões, vai abrindo oportunidades para eles e fechando muitos lugares para elas, né? Bom, eu não vou me alongar demais, né? Aqui é só uma breve introdução de alguns temas que as nossas palestrantes hoje vão tocar. E eu tenho o prazer, então, de apresentá-las. Vou apresentar as duas, haverá um talk e depois nós teremos algum espaço para perguntas, né? Em primeiro lugar, vocês vão ouvir a Carla Tiepo. A Carla é neurocientista, doutora em neurofarmacologia pelo ICB da USP, e há 25 anos ela é professora e pesquisadora da Santa Casa aqui de São Paulo, né? A Carla é pioneira na aplicação de ciência do cérebro no desenvolvimento humano e organizacional. Então, ela também é CEO e sócia fundadora da Illumine Consultoria, né? Ela vai falar sobre o âmbito individual, né, a partir da neurociência, como se entende múltiplas questões relativas a gênero, tá? Depois, nós vamos ouvir a Camila, né? A Camila, que é mãe da Isabel e do João, cofundadora do Filhos no Currículo, uma iniciativa muito legal, que depois ela mesma vai apresentar. A Camila é advogada, educadora parental, palestrante, com especialização em inteligência emocional e parentalidade, apaixonada por desenvolvimento humano, autoconhecimento, educação, e ela vai falar um pouco mais sobre relações de trabalho, empresas e o momento da chegada dos filhos, tá? Bom, então, inicialmente, a gente vai começar com a Carla. Quero dar boas-vindas. Bom dia, Carla. Passo a palavra para... Bom dia, Gabriel, como vai? Um grande prazer estar aqui. É um tema que mobiliza a gente, né? Como sociedade, dada a importância pessoal e, com certeza, econômica desse tema. Eu acho que em comum, né, a gente trabalha muito essa questão da liderança feminina a partir de uma perspectiva da mulher, mas é muito importante a gente lembrar que isso é muito mais de uma questão econômica, uma questão política e uma questão de crescimento do nosso país. Então, estar engajada nessa causa me parece uma boa ação, um bom propósito para uma pessoa, independentemente do seu gênero, independentemente da sua posição, né, dentro da sociedade. Então, super agradeço a todos os organizadores que lembraram do meu nome, que acharam por bem que a minha fala tinha sentido nessa questão da dimensão do indivíduo, da dimensão da mulher enquanto ela própria, enquanto a sua relação consigo, né? E aí, para isso, nada melhor do que a gente trazer a perspectiva da neurociência, porque é fato que nós temos uma possibilidade muito interessante de entender a natureza do feminino se nós formos olhar na biologia. E eu vejo tantas vezes as pessoas puxando as questões da biologia como respaldo, inclusive para afirmar diferenças que nem sempre são assim tão óbvias ou tão fáceis de compreender ou de determinar, né? Então, eu escolhi aqui um tema, né? Eu gosto desse tema porque isso me remete àquele filme onde o Al Pacino... Tem uma cena maravilhosa onde o Al Pacino está interpretando um indivíduo que é cego e que ele diz que ele conhece as mulheres independentemente de poder vê-las, né? Que ele conhece as mulheres pelo toque, pelo cheiro, pela... Então, eu queria falar um pouco dessa coisa do que é efetivamente o perfume de mulher, o que é efetivamente ser mulher, se é que existe uma coisa só, né, dentro desse universo do feminino. Porque eu acho que mais do que uma característica única, o Al Pacino, naquele momento, ele estava dizendo, é necessário ser muito, né, o personagem, é necessário ser muito observador e estar muito atento para perceber as nuances do feminino. E eu costumo perceber que as pessoas colocam as coisas, às vezes, numa única caixa. Quando se trata, por exemplo, de discutir a masculinidade, ela vem de diferentes formas. Obviamente, existe um padrão, mas os homens se entendem múltiplos. Mas tenho dúvidas se isso também acontece na esfera do feminino, porque eu escuto afirmativas que procuram generalizar, né? Então,
todas as mulheres um dia sentirão o peso da potência da maternidade em si. Todas as mulheres são cuidadoras. Todas as mulheres gostam de rosa. Todas as mulheres, né? Isso já está para lá de superado, e eu ainda vejo pessoas fazendo afirmativas não tão simples quanto essas, mas que poderiam estar muito próximas dessas, especialmente quando a gente fala de características cognitivas, executivas, que é uma coisa muito importante quando a gente está falando da dimensão indivíduo na construção da sua própria forma de expressão social. Então, eu já queria provocar vocês em relação a uma primeira pergunta. Existem diferenças naturais entre gêneros, né? Os gêneros são diferentes do ponto de vista da sua natureza, e mais, essa diferença se expressa no cérebro? Pois bem, vamos lá. Óbvio que existem diferenças naturais entre gêneros. Elas são aparentes, né? Elas estão no corpo, elas estão nas características sexuais primárias e secundárias. Então, todo mundo que fez uma disciplininha de biologia em algum momento da vida ouviu falar sobre essas diferenças, e qualquer pessoa que convive com outro de outro gênero sabe e reconhece essas diferenças que são óbvias, são aparentes. Acontece, pessoal, que essas diferenças, que inclusive podem estar relacionadas a diferenças de comportamento, nem sempre se expressam nos níveis mais elevados da nossa constituição orgânica, biológica. E quais são esses níveis mais elevados? O nosso cérebro. E aí é importante mencionar para vocês que cérebro é apenas uma parte daquilo que está dentro do seu crânio. A gente genericamente chama de cérebro tudo que está dentro do crânio. Mas, de verdade, a gente tem duas camadas. Existem camadas de sistemas mais simples, que nós vamos chamar genericamente de tronco encefálico ou cerebelo, que são estruturas que não estão no mesmo patamar de desenvolvimento, apesar de que o cerebelo, a gente está colocando ele aí em dúvida nos últimos anos, mas, fundamentalmente, o cérebro é aquela camada mais elaborada, onde nós temos as estruturas que vão fazer os processos cognitivos e executivos. Além, obviamente, do próprio processamento emocional. Mas as emoções também sofrem muita contribuição de outras regiões. Mas neste lugar, que é a parte mais elaborada, que as pessoas genericamente chamam de substância cinzenta, genericamente chamam de a massa, né, inteligente, tal, essa área, ela é uma área que tem um desenvolvimento muito paulatino ao longo da vida. Então, ela começa a se conectar logo ao nascimento, já começa a se desenvolver e fazer suas conexões, mas ela só vai completar o seu desenvolvimento aos 21, 22 anos de idade. E aí, dado ao fato de que existe essa longa margem de processos de desenvolvimento, não é estranho a gente pensar que boa parte desse desenvolvimento que ocorre na adolescência, até mesmo, né, na puberdade, adolescência e no jovem adulto, tem um impacto muito grande do ambiente. Seria estranho pensar que, mesmo o indivíduo vivendo num ambiente, aprendendo com esse ambiente, se relacionando com esse ambiente e tendo como objetivo fundamental se adaptar a este ambiente, que o ambiente não tivesse nenhum tipo de impacto no desenvolvimento da estrutura que é responsável pela construção do comportamento. Então, é muito importante que a gente destaque isso, que apesar de que são encontradas diferenças estruturais, inclusive no cérebro de homens e de mulheres, isso pode não estar determinado pela biologia. E esse é um ponto muito importante da gente tratar nessa dimensão individual, né? Então, se a gente for pensar nessas diferenças genéticas, já eu mostro para vocês qual que é aquela que é mais discutida hoje na literatura, ela fala a respeito de um desdobramento de crença, né? Uma crença com seus desdobramentos. Então, essa crença de que os homens seriam mais aptos do ponto de vista cognitivo ou executivo, ela é muito antiga. Agora, desde sempre, as mulheres foram apartadas de boa parte dos processos políticos, educacionais. Então, vamos lembrar da Grécia, né? Não precisamos ir muito longe. Falar, nossa, a Grécia está muito longe. Será? Se a gente considerar que a humanidade tem 50 mil anos de linguagem e 300 mil anos de Homo sapiens, será que 2.000 anos atrás é muito tempo?
do ponto de vista da construção da nossa cultura? Eu acho que não. Né? E ali na Grécia, você já tinha muito, muito claro essa diferença entre a escolarização, entre o acesso que seria dado à educação entre homens e mulheres. Porém, ao longo de toda a história da Idade Média, do Renascimento, isso foi se repetindo. Se dissesse, isso só acontecia na Grécia. Não é verdade. Pra vocês terem uma ideia, a primeira mulher médica a se formar no Brasil é de 1920. A primeira. E daí, entre 20 e 1980, o número de mulheres formadas em medicina se contava nos dedos. Eu sei porque essa é a área onde eu milito. Eu sou professora de um curso de medicina há 26 anos. E o que a gente vê acontecer lá dentro é uma mudança dramática na composição das turmas nos últimos 20 anos. Quando eu entrei, eu tinha um número de meninos maior que o número de meninas nas turmas entrantes. Hoje isso já não é mais assim. Então, a medicina, que é uma das carreiras mais complicadas, né, para a gente ingressar no vestibular e tudo mais, ela já tem uma ocupação importante do gênero feminino. Mas isso nem sempre foi assim. Os homens, por várias razões, durante toda a história da humanidade, se consideraram mais aptos, seja pela força, seja pela cognição, seja pelo conhecimento político, seja pela capacidade de negociação ou pela forma de negociação. O que já de cara nos mostra que o modelo de funcionamento de sociedade é um modelo masculino, é um modelo do estereótipo do masculino. Porque foram eles quem construíram as estruturas de poder e as estruturas de negociação. Então, o poder, a negociação, o estudo, a escolarização é feito aos moldes do gênero masculino. Tanto que, em 2005, teve um episódio dramático para a gente que é da academia, onde o reitor da Harvard, durante uma declaração no final do ano, né, numa formatura, disse que as mulheres, ele categoricamente afirmou que as mulheres tinham menos capacidade nas disciplinas que necessitavam de conhecimentos lógicos e abstratos. Sabe o que isso significa? Dizer que as mulheres têm menor capacidade de conhecimento lógico e abstrato? Isso é uma coisa que a gente diz quando a gente dá um diagnóstico de deficiência intelectual. Porque um ser humano que não tem capacidade lógica ou abstrata não tem um cérebro humano. Já que são essas as características que definem o nosso gênero. Então, quando você afirma que alguém do gênero Homo sapiens não tem conhecimento lógico ou abstrato, você está dizendo que ele não faz parte de um desenvolvimento normal desse gênero. Então, vamos pensar como é que se olham para as mulheres. Nós estamos falando de um reitor acadêmico no ano de 2005. Quando eu falei da Grécia, vocês ficaram incomodados. É óbvio que Aristóteles tinha outra ideia sobre homens e mulheres. Mas Lawrence Summers, em 2005, tendo ocupado uma posição de reitor de uma universidade como a Harvard, chamar metade da população mundial de incapaz e passa batido, parece até verdade, né? As pessoas, óbvio, teve um movimento absurdo, ele perdeu o cargo, ele não ficou impune em relação a uma afirmação como essa. Mas de onde surge essa afirmação? Vamos tirar o foco do Lawrence e vamos olhar a sociedade. Por que em algum momento, alguma pessoa se acha hábil para falar uma coisa como essa, acha que tem espaço para uma fala como essa, sem medo das consequências? Porque, obviamente, ele tinha um cargo a honrar que ele acabou perdendo. Será que as mulheres que se interessam naturalmente por matemática, por química, por contabilidade, por cálculo, apresentam essas dificuldades mesmo, que o Lawrence está dizendo? Será que quando uma mulher se encanta pela matemática, ela tem que fazer um esforço hercúleo para desenvolver um cérebro incapaz para compreender a matemática? Vamos recordar que os cálculos da NASA em 1960 eram feitos por mulheres. Vocês não acharam aquela cena interessante? Né? Daquele filme, que eu não sei o que é das estrelas, esqueci agora o nome, a idade está pegando, né? Óbvio que vai ficando frágil, né? Mas não tinha uma história daquelas mulheres que eram elas quem faziam os cálculos? Depois que os homens chegavam à conclusão do que é que precisava ser feito, quem tinha a atenção, a capacidade automática, a concentração, o compromisso de realizar cálculos complicadíssimos com um nível de acerto absurdo eram quem? Homens? Não, eram mulheres. Mas por que é esse papel que cabe a elas naquele contexto? Vamos pensar um pouquinho. Por que
realmente as mulheres são colocadas para ficar fazendo uma coisa automática, apesar de terem capacidade de fazerem outras. Até no próprio filme isso vai ficar muito claro pelos cálculos apresentados, pela dimensão do desenvolvimento do uso da tecnologia. Então nós estamos falando, e lá tinha um aspecto de transexualidade muito importante, porque além de mulheres, nós estávamos falando de mulheres negras, né? Então, era considerado aquele papel de fazer aqueles cálculos absurdos uma função menor, como hoje seria o equivalente a um serviço de limpeza. E ainda assim, era um serviço que requeria um nível de conhecimento lógico abstrato absurdo, né? Então, aí eu fui fazer uma investigação por causa disso, que é uma coisa que me interessa muito, que é quais as posições que as mulheres ocupam nas diferentes profissões. O que elas almejam, o que elas conseguem ocupar em geral, naturalmente. Aí eu tive 2 insights que para mim foram bastante complicados. Eu fui olhar os cursos de psicologia, que são naturalmente cursos mais procurados por mulheres. Há muito tempo você tem um número muito maior de mulheres do que de homens no curso de psicologia. A carreira do psicólogo, se não for uma carreira clínica ou uma carreira organizacional de grande peso, ela é uma carreira da área da saúde que a gente chama de paramédicos, né? Que são as carreiras que remuneram menos do que as carreiras médicas dentro da área da saúde. E aí, os psicólogos que atuam no serviço público, que atuam em diferentes frentes, ganham muito mal. Aí você vai na academia, que é onde tem os cargos de professores, que tem os cargos de coordenadores, que tem os cargos de diretores de faculdade, e é muito interessante a quantidade absurda de homens que você encontra nesses cargos. Então, numa profissão eminentemente feminina, as posições que são bem remuneradas são dos homens. Agora, vamos à engenharia, que tecnicamente era uma profissão masculina, agora está mudando um pouco de cenário. Mas se você for ver, lá na engenharia, quem ocupa os cargos acadêmicos são as mulheres. Aí você vai dizer, então elas conseguiram ocupar uma posição de destaque? Veja, na carreira de engenharia, as posições acadêmicas são as menos remuneradas. Então, em geral, a mulher ela vai ocupando espaços, mesmo que ela consiga se desenvolver em profissões mais elaboradas, ela acaba ocupando espaços que não são desejados pelos homens. Isso, a mim, me chama muita atenção, porque isso não tem nada a ver com capacidade. Porque a capacidade está diretamente associada, a mulher que estava lá, fez a mesma faculdade, tem o mesmo conhecimento, e com certeza mais formação, porque a comparação de currículos é absurda. Então, na esfera do indivíduo, como uma mulher deve pensar no desenvolvimento da sua carreira para que ela não caia nessas armadilhas que estão articuladas? Vamos tentar ver alguns aspectos que realmente são verdade nessas diferenças. Quando você pega 2 grupos de alunos do mesmo nível, só que, porém, de gêneros diferentes, quer dizer, você pega um grupo de meninos e um grupo de meninas e dá a eles provas de matemática para serem feitas, os meninos têm uma performance melhor. Aí você vai dizer, faz, então, Carla, viu? As meninas não são tão boas em matemática quanto os meninos. Isso aí é lá desde pequenininho. Vamos lá, mais um pouquinho. Se você agora pegar esse grupo de meninas que performou mal nessa prova e subdividi-los em 2, e na hora de apresentar a prova de matemática para essas meninas, você disser para um dos grupos, olha, querida, isso aqui é uma prova simples, qualquer pessoa é capaz de fazer. Isso aqui é uma demanda simplória dentro da matemática, tá? Você vai tirar isso de letra. E para o outro grupo, você dizer assim, olha, que é uma prova complicada, em geral as meninas têm mais dificuldade de realizar esse tipo de exercício, porque efetivamente, né, tem menos espacialidade, tem menos conhecimento sobre o tema. Curiosamente, aquele grupo que era homogêneo se destaca e para quem você falou que a prova era fácil, a performance é 2 vezes melhor do que aquele grupo de meninas que você falou que a prova era difícil. Então, primeira atenção, mulheres são muito suscetíveis ao que se pensa sobre elas, ao que fala-se sobre elas. Dentro desse conceito genérico do que é ser mulher, do que caracteriza o gênero feminino, que de cara é o gênero frágil. De cara, a gente ouve que por não termos força física, somos frágeis. Que fragilidade é essa, né? Eu acho muito interessante. Eu sou mãe de um garotão de 23 anos, não tive parto natural porque não consegui, mas passei a noite em trabalho de parto. Eu queria ver qual é o nível de fragilidade que suporta aquilo
10, 12 vezes, como muitas mulheres no interior do nosso país acabam enfrentando, né? Hoje nem tanto, mas imagina a década de 70, 80, 90, quanto era comum uma mulher ter 12, 13, 14 filhos, né? Cadê a fragilidade desse sexo? É só uma questão de força fixa. Mas a gente escuta essas opiniões sobre a gente. E isso acaba influenciando. Daí, existem diferenças no cérebro. Já vou mostrar para vocês quais são. Mas não é assim tão simples de explicar a diferença. Só que essa diferença acaba produzindo modelos de pensamento diferentes. E aí, de novo, o mundo, hegemonicamente, considera o modelo de pensamento masculino como o modelo correto. Afinal de contas, o modelo foi determinado pelos homens. Então, se nós temos um modelo de pensamento diferente, o nosso está errado. Diante dessa perspectiva, acho que é uma coisa que a gente precisa também considerar. E, por fim, existem diferenças hormonais. Então, a mulher ela pode experimentar diferentes momentos ao longo de um mês, coisa que é mais raro de acontecer com os homens. E muitas vezes, lembram, o modelo é a estabilidade, o modelo é conseguir permanecer, né, sustentar aquela condição. Se você oscila, você está errado. Então, viver num ambiente onde o padrão foi construído por um lado só da moeda, obviamente você vai considerar que o outro lado da moeda é todo equivocado, porque de fato existem diferenças. Agora vamos olhar a diferença mais robusta que foi descoberta na literatura. Tá? Isso aqui foi de 2013, um paper que chacoalhou a ciência, e ele disse o seguinte: esse cérebro aqui de cima é um cérebro masculino, o de baixo é um cérebro feminino. Eles fizeram isso com um N relativamente grande, quer dizer, não há problema nenhum metodológico, apesar de que há quem questione a metodologia desse experimento também, mas ele é feito com base numa técnica que permite que a gente estude a conectividade entre as áreas cerebrais. E aí foi visto que os homens têm um nível de conectividade em cada um dos hemisférios intrahemisferial maior do que entre os hemisférios. E aí você já vai falar assim, lógico, porque o hemisfério direito é emocional, o hemisfério esquerdo é racional, e aí as mulheres têm mais emocionalidade. Calmou seu coração, porque primeiro, nem essa história de que um hemisfério é racional e o outro emocional é verdade, tá? Quando a gente vai olhar o funcionamento dos hemisférios, a gente percebe padrões de funcionamento diferentes. O hemisfério esquerdo é o hemisfério linguístico, é o hemisfério que tem linguagem. Como ele tem linguagem, ele acaba trabalhando os seus processos cognitivos pautado no conhecimento linguístico. É a voz que pensa aí na sua cabeça, ela está no seu hemisfério esquerdo. No hemisfério direito, os processos são alinguísticos. Então, eles são espaciais, eles estão relacionados à construção de reconhecimento daquilo que você não conhece. Então, quando você entra num ambiente, se tiver um objeto que você nunca viu, tiver alguma coisa que você não sabe o que é, o seu hemisfério direito vai chamar a sua atenção para ele. Então, boa parte do sistema atencional fica no hemisfério direito. E quando você conecta bem esses dois hemisférios, você tem um padrão de funcionamento cerebral. Ponto. Quando você conecta dentro de cada um dos hemisférios, você tem outro padrão de funcionamento cerebral. Mas olha que coisa interessante. Se a gente for olhar o cerebelo, no cerebelo, os homens têm maior conectividade interhemisferial e as mulheres menos. Então, os hemisférios vão se conversar de qualquer forma. Só que o das mulheres no nível do córtex, os homens no nível do cerebelo. Carla, então isso é biológico? Aconteceu por conta do nascimento de gênero feminino, masculino? Então, essa diferença só começa a acontecer na adolescência. Só durante a adolescência que este processo se constitui dessa forma. Até porque é só neste momento que nós realmente teremos uma alta conectividade no córtex cerebral. Então, quando a gente conecta o córtex, quando a gente conecta essa área cerebral de grande importância, essa conexão vai acontecer através deste padrão em homens e mulheres. A questão foi tão criticada que a Cordelia Finn escreveu um livro falando sobre essas ilusões sobre gênero. Então, esse aqui é um livro que eu recomendo, porque ela fez um compilado sobre todas as diferenças que aparecem na literatura, uma vez que a literatura científica também é machista, também tem, na sua base, o gênero masculino impondo diferenças. A gente tem nas comunidades científicas hoje uma enorme quantidade de pessoas trabalhando sobre essas questões das diferenças de gênero. E aí, é óbvio que
essas consequências de ser o gênero que está todo errado sempre, né, que está sempre no padrão que não é o aceito, vai nos trazer consequências emocionais. Então, quando a gente vai olhar para o estresse, a gente percebe que as mulheres têm o dobro de chance dos homens de desenvolver a maior parte dos processos de perda de saúde mental. Então, o dobro do pânico, o dobro da ansiedade generalizada, o dobro de depressão, e só não perde para os homens em 2 aspectos, o abuso de álcool e o abuso de drogas. Será que quem é melhor, quem é pior? Não tem melhor, não tem pior, tem modos diferentes de lidar com o problema. O homem, em geral, vai fugir para o campo das substâncias narcotizantes. Né? A mulher muitas vezes não faz isso até por falta de acesso, é uma coisa muito maluca pensar nisso. Óbvio que existem mulheres que são alcoolistas, óbvio que existem mulheres que são usuárias de drogas, os números estão aí, mas por que o dobro entre os homens? A gente pode até pensar em questões de acesso. E se a gente for olhar um estudo relativamente antigo, de 2011, e eu gosto de trazer estudos antigos porque lá atrás existia uma tendência muito grande de tentar forçar a onda para dizer que os homens eram melhores que as mulheres em várias competências, essas 16 competências de liderança mostram que a diferença entre os gêneros é desprezível. Não dá nem para dizer que esse 56 versus 48 tem algum impacto estatístico. O valor de T aqui é relativamente pequeno, né? Mas, basicamente, a gente pode dizer que entre homens e mulheres as competências são iguais. Mas, fundamentalmente, o fato da mulher não acreditar na característica e ter uma cultura que o tempo inteiro está dizendo a mulher cuida, a mulher foi feita para o cuidado, a menina desde pequenininha é chamada para perto da mãe para ajudar a cuidar, é posta a responsabilidade do cuidar, ela passa a ter o tempo inteiro ser colocada nessa condição emocionalmente vulnerável, porque ela é frágil. E todos esses códigos de crença trazem uma porção de consequência para o desenvolvimento da menina. Então, nós precisamos trabalhar o desenvolvimento das mulheres desde muito cedo. É muito importante agir na educação desde muito cedo. Óbvio que existem problemas que eu acho que a gente vai conseguir tratar melhor depois da fala da Camila, né? Que falam muito sobre a questão da mulher dentro da sua família, dentro da sua relação cultural, as expectativas. Mas a mulher, por si só, mostra uma certa fragilidade do ego, porque ela geralmente espera que a encontrem no mundo, que digam para ela para que ela veio, a que serviço. Ela nunca se oferece, ela sempre espera que alguém diga: olha, eu acho que você é bom nisso, é bom naquilo, eu acho que está na hora de você conseguir uma promoção. É muito fácil dentro das organizações você ver os homens se oferecerem e dizer: não, me sinto pronto para a promoção, está na minha hora, se eu não conseguir subir aqui, eu vou embora. E as mulheres é muito raro você ver elas terem uma atitude como essa, que é uma atitude vista nas organizações como de proatividade, de protagonismo, né? E essa questão de abandonar a carreira, que eu vou deixar a Camila trazer para que a gente possa estimular essa discussão. Então, há muitos códigos de crenças nas meninas desde que elas nascem, para que daí aos 16, 17, 18 anos, elas, na hora de escolher seus caminhos, na hora de escolher seu desenvolvimento pessoal, acabem minimizando sua potência. Óbvio que isso está mudando, mas a gente ainda vive com mulheres que hoje têm de 20 a 40, 50 anos, que, de uma certa forma, de um jeito ou de outro, ainda sofrem as consequências desse código social. Tá? Eu vou aproveitar esse momento apenas para deixar meus contatos. Se alguém quiser fazer contato específico comigo, depois eu não vou poder mais apresentar esses slides, então já fica aqui os meus contatos para vocês, e eu devolvo a palavra para o Gabriel. Sei que eu estourei um pouquinho meu tempo, tomara que eu não leve nenhum bronca por causa disso, mas é por aí. Já já a gente retoma. Carla, muitíssimo obrigado pela fala, foi interessantíssima. Então, não tem nenhum problema em ter passado um pouquinho do tempo. Tem sim. Eu tenho certeza que a plateia adorou, tá? Vamos lá. Então, agora eu vou chamar a Camila, né? Camila, passo a palavra para você. Eu já apresentei anteriormente a Camila, ela conta um pouquinho melhor, né? Sobre filhos no currículo. Aí, essa iniciativa interessantíssima e também sobre a sua trajetória. Camila. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Carla, por te ouvir. Que bacana. Eu tô, assim, impactada, anotei um monte de coisa, depois quero trocar muito com você. Obrigada pela sua apresentação. Eu tô muito emocionada de estar aqui, muito feliz de contribuir com esse evento com vocês. Obrigada, BRH São Paulo, e todo mundo que está aqui nessa manhã com a gente.
Bom, como o Gabriel começou me apresentando, eu sou, deixa eu só ver que tá tudo funcionando. Eu sou a Camila e eu começo a minha trajetória contando, a gente sempre traz aqui a validação do currículo profissional e a gente costuma apresentar os nossos cargos. Então, eu sou advogada, eu sou pedagoga, sou educadora parental, especialista em parentalidade, como o Gabriel trouxe, mas é inevitável que eu comece a minha apresentação também trazendo a Isabel e o João para esse contexto no qual eu fui chamada para falar e dizer que eles também fazem parte do meu currículo e contar um pouco para vocês da minha história, que é inevitável e está intimamente ligada a tudo isso e também a fundação da Filhos no Currículo, que é a consultoria em que, junto com a Michelle, a gente fundou para trazer esse tema para dentro das corporações. Bom, a maternidade, ela ronda o meu imaginário muito antes de eu me tornar mãe, como a Carla está dizendo. Acho que a gente tem muitas interferências do ambiente, muitas vozes, muitas escutas, que inclusive eu sei que a minha migração do direito para a pedagogia teve influência também de uma ideia de ter algo mais tranquilo, uma carreira mais flexível, uma possibilidade de uma jornada mais flexível, em que eu poderia ficar perto dos meus filhos, porque nesse momento eu idealizava muito a maternidade e tinha expectativas muito desleais comigo. Eu perdi minha mãe aos 4 anos de idade e esse lugar de perda me trouxe uma idealização de que eu poderia dar conta de tudo sozinha, de que eu seria uma mãe perfeita e que, portanto, eu viveria uma relação de vínculo automática com os meus filhos e uma relação sem nenhum desafio, sem nenhum erro e sem nenhum conflito. Era essa a Camila, mãe perfeita, até eu me tornar uma. E aí, aquela lista de checklist, eu era uma mãe funcional, em que a gente tem que cumprir todos os requisitos para se enquadrar nessa mãe, considerando o que a Carla disse, muito preocupada com o que pensavam de mim, muito preocupada com o que falavam de mim e muito preocupada em atender demandas externas, esperando que alguém viesse, de fato, me salvar dessa situação. Então, eu voltei ao trabalho, porque é o que se espera da gente, que a gente tenha um filho e volte para o trabalho dizendo que nada mudou. É assim que a gente tem que voltar, que está tudo bem, que nada mudou e a gente varre tudo para debaixo do tapete, sendo que nem a gente sabe mais quem é naquele momento, porque existe sim um período em que a gente tem a nossa identidade muito misturada com a dos nossos filhos, existe a matrescência, o puerpério e muitas questões que até fico curiosa de ouvir a Carla nesse sentido novamente. Bom, quando eu voltei para o trabalho, completamente desconectada e dizendo que estava tudo bem, eu mal podia esperar que a jornada também estava só começando. E quando estava começando, eu engravidei de novo, né? Porque a gente sabe que ter um filho seria até um desperdício a gente não mudar, mas já que estava mudando pouco, eu decidi implementar um pouco e aí engravidei de novo. E a conta, para mim, não fechou mais emocionalmente. A minha filha começou a dar sinais de desafios de comportamento típicos da idade, mas que eu me vi muito autoritária, muito fracassada, muito agressiva, acessou gatilhos em mim muito difíceis de segurar, e eu então pedi demissão grávida. E o fracasso ficou completo. Eu me senti um fracasso mãe e um fracasso profissional, e zero identidade, achando que só eu no mundo passava por essas situações. Até que eu entendi que esse não era um desafio meu, mas que se sentir sozinha e ter o filho como barreira é algo que acontece na carreira de muitas mulheres e que permeia até o imaginário antes mesmo de ter o filho, como a escolha da profissão ou do cargo ou da onde ela vai, qual é a ascensão que ela deseja, se ela acha que dá para ser líder porque ela não tem representatividade, ela não vê outros modelos de liderança em que tenham mães, em que tenham filhos dentro dos espaços em que ela fala. Isso já é muito representativo. Então, a gente tem alguns estudos que mostram esse efeito do degrau quebrado, que é a maternidade na carreira de muitas mulheres, que isso não acontece na carreira dos homens. De novo, os vieses. Muitas pessoas, quando o homem se torna pai, ele vira o provedor, responsável, ele é a pessoa que vai sustentar uma família, é um homem de família. E a mulher, pelo contrário, ela perde o foco, ela tem desinteresse, ela não vai mais querer viajar, ela não vai mais querer mais fazer liderança, ela não vai mais querer ocupar outros cargos.
Então, esse virou o meu foco. Falar sobre parentalidade e trazer a perspectiva de desconstruir os vieses e da gente entender que esse é um pilar de sustentação rumo à equidade de gênero também. A gente precisa, e hoje a Filhos no Currículo, ela é uma consultoria que leva essa pauta dentro das organizações para tornar um ambiente mais humano, mais inspirador, para que profissionais queiram entrar, estar e crescer. A gente quer que as pessoas possam estar e que os modelos de trabalho precisam ser revisitados. A gente precisa ter outros formatos, a gente precisa ter outras discussões e precisa ter representatividade. Então, como é que a gente continua essa conversa diante do Covid, que acelerou muitas mudanças, sem precedentes nessas relações de trabalho? Aqui estamos há 6 meses vivendo uma pandemia, e a gente fez um estudo junto com o Movimento Mulher 360, que mapeou essas expectativas em abril, de pais e mães durante esse período da pandemia, para entender um pouco mais também dos impactos desse cenário. E o que a gente percebe é que, de fato, os pais de crianças pequenas, de até 3 anos, são os que mais tiveram a performance afetada. Que colabora com aquele dado que a gente tem, que é muito divulgado da GV, de que 50% das mulheres saem do mercado de trabalho em até 2 anos da chegada dos filhos. Então, é um período muito crítico, porque por mais que você queira colocar, e eu tenho um filho pequeno, queira colocar o seu filho 10 horas na frente da televisão, vendo desenho para você poder trabalhar, isso não vai existir. As crianças não ficam, elas não têm essa autonomia, elas não só porque é muito prejudicial para elas, eu não vou entrar nesse tema, mas ainda que eu queira preservar a minha vaga e eu queira colocar o meu filho amarrado diante da televisão, ele não vai ficar até os 3 anos de idade. Então, a gente tem que olhar para esse lugar. Existe, sim, um impacto na performance durante esse momento, e a gente vê que conciliar filhos e carreira é o principal desafio. 70% dos pais, seguido de dar atenção aos filhos, que ao meu ver é a mesma coisa, e manter a produtividade, que também colabora para o mesmo dado de conciliar filhos e carreira. Os 3 dados que aparecem aí falam da mesma coisa, que é como é que a gente faz para conciliar filhos e carreira, em especial nesse cenário em que a rede de apoio sumiu, a escola, a creche, os avós, os funcionários. Como é que a gente faz, então, para ser parte? E aí os principais sentimentos ao vivenciar essa quarentena, ainda que o termômetro mostre aí pra gente que as palavras ditas mais negativas, e a gente tem essas palavras, a gente sabe que quem é mãe aqui de criança pequena, sabe que no mesmo dia, na mesma hora, a gente vive todas as palavras ao mesmo tempo, né? A gente tá exausta e grata, feliz e cansada, estressada, mas aprendendo, enfim. Esse misto de emoções que é uma montanha-russa num dia. E apesar disso, a gente observa também que 9 entre cada 10 pais e mães que responderam à pesquisa, que participaram desse estudo, relatam que durante a pandemia houve um aumento no vínculo, que é algo que para a gente, da Filhos no Currículo, é muito significativo, em especial para mim, que não tive o vínculo formado com a minha filha imediato, automático, como é dito aí pelos 4 ventos, de que ser mãe, a gente sabe ser mãe, que a gente ama os nossos filhos, que toda mãe sabe tudo aquilo, e não é verdade. E eu não me vinculei, a minha filha é um desafio eu me vincular e me conectar com ela. Eu estudo por isso, e com eles eu estudo para isso, eu me especializo para isso acontecer na minha vida, para que eu possa, então, entender que eu cresço nesse lugar. E o que ficou comprovado é que vida pessoal e profissional, algo que a gente sempre acreditou e sempre defendeu, é de que nunca elas foram apartadas. A gente nunca teve 2 vidas, a gente tem uma vida só, e que nela a gente tem as nossas esferas, a gente tem as nossas entregas, e que a gente comunica as nossas habilidades. O que eu aprendo em casa eu levo para o trabalho, o que eu tenho no trabalho eu levo para casa. A gente sempre levou filho para o trabalho. Seja porque o nosso salário depende disso, seja porque as nossas preocupações, o nosso filho está na nossa cabeça, no nosso coração, enfim, aonde é que a gente, o lugar que ele ocupa dentro da sua vida, mas a gente sempre levou o nosso filho para o trabalho e a gente sempre levou o nosso trabalho para casa. Mas agora as paredes não existem mais e tudo se comunicou e ficou mais escancarado e mais evidente. E aí o que tornou possível também a gente falar um pouco sobre as tarefas invisíveis, que ficou insustentável
deu luz, trouxe, submergiu, né? Apareceu, emergiu, então, as tarefas invisíveis, que para famílias em que tem mais do que um responsável dentro de casa, conseguem visualizar com clareza a quantidade de tarefas inerentes à criação de um filho e a corresponsabilidade, a necessidade da gente falar sobre esse tema, trazer esse assunto à tona. E a empresa não tem mais como fechar os olhos para isso. Não dá agora para a gente achar legal que o filho passa na call e depois que a gente quiser que o filho suma, vá para debaixo do tapete. Então, a gente precisa olhar para esse lugar. A gente trouxe aqui também, quem quiser, a gente saiu em algumas matérias, tem muitas matérias falando sobre esse assunto de filhos e carreira e que continua mais pesado para mulheres do que homens. Os homens têm no nosso estudo mostrando que para eles parece até mais fácil do que para as mulheres. E aí a gente tem aí muita pano para manga para discutir, de fato, essas questões. E eu queria dividir com vocês, assim como a Carla trouxe, foi muito impactante o que você falou, Carla, para mim, em relação a gente esperar que outros nos salvem. Eu me coloquei muito numa posição de vítima, talvez pela minha história, inclusive, de que eu sou a menina que perdeu a mãe muito cedo, coitada de mim, alguém vai me salvar. Eu me lembro das entrevistas de emprego em que eu fazia como advogada, que eu tinha essa postura de esperar que os outros compreendessem os meus dramas e os meus desafios, as minhas dificuldades, ou que aquilo me validasse de alguma forma. Então, eu sempre falei que eu perdi minha mãe em qualquer contexto, hoje eu uso para outra, é uma outra forma de contar essa história, mas eu já percebi que eu usei como um drama da vida para que alguém traga respostas para mim. E aí eu entendi e essa metodologia, e essa é uma palavra que eu gosto muito, que a gente precisa ocupar uma posição de liderança frente à vida. E eu acho que os filhos, eu estou convicta de que os filhos são uma oportunidade para a gente ocupar essa liderança, porque eles esperam isso da gente. Eles esperam, e aí eu vou dividir com vocês, eu estou correndo, vocês estão vendo, mas eles esperam que a gente, então, seja líder. É esse o convite. Por quê? E como a gente pode se tornar um líder? Eu vou dividir aqui para vocês algumas letras dessa palavra certa, porque principalmente é para saber onde a gente está indo. Os nossos filhos, eles não esperam pais e mães perfeitas, eles não esperam que a gente não erre, que a gente não tenha desafio e conflito, porque isso vai existir, não tem relação sem isso. Mas eles esperam que a gente saiba para onde a gente está indo, minimamente, qual é a direção que a gente está dando para a nossa vida. E eles esperam, então, que a gente crie um ambiente de segurança, porque a base da relação é a confiança. E isso que eu vou falar serve para as companhias, para as equipes, para os times. Tudo que eu falar de filhos, você pode substituir pela palavra equipe, se você for um líder, por time. Porque a verdade é que a gente precisa inspirar confiança para que todos possam existir dentro desse espaço. Uma sugestão que a gente traz, e a gente tem um e-book que vocês podem até fazer download, logo que começou a pandemia, a gente elaborou alguns materiais nesse sentido, é uma reunião de família, mas que ela se chama uma reunião de trabalho, uma reunião de equipe, em que todas as pessoas que pertencem a uma casa são corresponsáveis por trazer soluções. Porque a gente tem uma necessidade básica, todo ser humano, de se sentir aceito, importante, útil, contribuir. E às vezes a gente não escuta os nossos filhos, não divide as coisas. Então, enquanto líder, eu, Camila, líder aqui na minha casa, eu preciso me preparar para uma reunião de trabalho, eu preciso convocar o meu time, eu preciso engajar o meu time, eu preciso atuar num lugar em que eu possa ser influência, que é o ambiente da minha casa, onde eu posso exercer a confiança. Os meus filhos confiam que eu mostre para eles o que é justo, o que é certo, o que é correto, o que é belo. Eles confiam em mim para isso. E eu acho que nada pode ser mais intenso do que você ter alguém confiando em você para mostrar caminhos, né, e direções e convocar esse engajamento. Então, essa reunião de trabalho é para a gente reconhecer os esforços numa primeira rodada de todos que estão na casa. E depois a gente trazer problemas para um brainstorm coletivo de quais soluções a gente pode trazer.
ouvir as crianças e os outros moradores da nossa casa, se você vive com uma parceira, um parceiro ou outros adultos que estejam na sua casa, você poder trazer eles para perto para essas soluções. É assim que a gente vai pertencer e contribuir para algo que faça sentido. Quando uma pessoa cria uma regra, ela tende a colaborar, porque as pessoas agem melhor quando elas se sentem melhor. E a gente precisa ouvir todo mundo. E por que eu estou falando isso? Não que você vai dividir os problemas de adulto com uma criança. Enquanto líder, você tem que fazer o filtro. Não é tudo que a gente vai trazer numa mesa de trabalho, numa reunião de equipe. Mas algumas coisas você tem como dividir para trazer a contribuição. A nossa letra E da nossa seta é esse mindset de que é só uma jornada. Que não tem essa de fase, é o terrible 2, 3, 4, 5, 6... Não dá para a gente se apegar a esse tipo de coisa. A gente precisa entender, claro, o desenvolvimento infantil, saber um pouco de quais são as fases que a criança está passando, o adolescente, ou a situação que a gente está vivendo, mas a gente precisa encarar como um aprendizado contínuo. E que dentro da nossa casa a gente tem um curso intensivo de soft skills. É a partir do exercício da parentalidade diário, e que para mulheres, muitas vezes, isso não é uma escolha, enquanto que para homens é. No Brasil, ser pai é facultativo, a gente tem 6 milhões de crianças sem o RG de pais na carteira de identidade, enquanto a gente não tem pais, ainda mais falar pais que são corresponsáveis, né, na criação. Estou falando aqui pais ausentes na carteira e pais que ainda não assumem essa posição de co-participantes na criação dos filhos. Mas o que eu quero trazer, a ideia é de que a gente evolui ao lado dos nossos filhos, com a relação, no exercício, no erro, no desafio, no conflito. E nessa pesquisa, isso também se revelou. 98% dos pais, dos profissionais, percebem que desenvolveram novas habilidades, ou aprimoraram, né, desenvolveram habilidades profissionais. Entre elas, paciência, tolerância, priorização, empatia, criatividade foram as 5 primeiras, que são as habilidades hoje exigidas no mercado de trabalho. Inclusive, para 2020, o Fórum Econômico Mundial tinha ranqueado as habilidades do profissional do futuro, e, se não me engano, são exatamente essas que a gente desenvolve, que a gente comprovou nesse estudo, e que a gente desenvolve no exercício da parentalidade. Tomada de decisões complexas. Quem é pai e mãe? É tomada de decisão o tempo inteiro. Resolução de problemas complexos, mediação de conflito, resiliência, flexibilidade cognitiva. São todas as habilidades que a gente está aqui discutindo e que precisam, então, estar no nosso currículo, né? É o nome. A nossa seta, continuando aqui, é nosso direcionamento. Eu falei sobre segurança, sobre a capacidade de evoluir ao lado dos nossos filhos. E tem uma terceira, que é a troca. E a troca, ela acontece na conexão. Ela acontece na comunicação, que é uma via de mão dupla. Ou seja, eu preciso aprender a me comunicar. Eu preciso, enquanto líder, saber me fazer ser ouvida. Seja pela minha equipe, pelo meu gestor, pelo meu time, pelos meus filhos, pelo meu parceiro, pela minha parceira, qualquer pessoa. Eu preciso dar e receber feedbacks. Eu preciso checar o entendimento. Quantas vezes, como mãe, eu falo coisas que meus filhos não têm como entender. Aí eu falo assim, você precisa respeitar a mamãe. Aí eu falo para minha filha, filha, você sabe o que é respeito? Né? São conceitos que a gente tem, que precisa checar o entendimento das coisas. Não é a mesma coisa para mim do que é para ela. Ela não sabe o que significa. E talvez para a tua equipe também não. Talvez o teu time não está com o mesmo conceito sobre as coisas. Então, a gente precisa exercitar uma comunicação que é mais empática, que escuta além do que é dito, que suspenda os julgamentos, que reconheça também os nossos sentimentos e que a gente existe e que a gente tem necessidades, né? Então, a gente precisa trazer isso para a conversa, percebendo o que está acontecendo na gente. E para a empatia acontecer de fato, a gente precisa reconhecer que nós não estamos todos no mesmo barco. A gente nunca esteve. Então, eu falo de um lugar, e do lugar que eu falo, da minha história, da onde eu estou, dos meus privilégios, da cor da minha pele, de tudo que eu tenho, é o meu barco.
E nesse momento da pandemia não tem solução generalizada, nunca teve, mas agora ficou mais evidente, porque a gente está falando que cada um aqui está no seu barco, precisa ser o líder do seu barco, senão a gente fica à deriva no oceano com uma turbulência, chovendo, mas a gente está cada um num barco. Tem famílias aqui no Brasil, a grande maioria, maternidade solo. Não adianta você falar sobre divisão de tarefas para uma mãe que está sozinha em casa com o filho, uma maternidade atípica, que depende de outras necessidades para atender naquela família, que não tem outros responsáveis, ou que está com um grupo de risco, por exemplo, agora no Covid, que vive com uma questão de medo, que acabou de ter uma perda. Enfim, são muitas as questões. Uma casa que tem espaço, que não tem espaço para as crianças brincarem, ver ao ar livre. São muitas realidades, a gente precisa ter um olhar empático. E a gente perdeu isso com... Tem as vantagens do online, claro, mas a gente perdeu parte da nossa comunicação não verbal. Porque você sabia a hora de falar com o seu gestor, que ele não estava num dia muito bom, ou porque ele estava ocupado, porque ele passou correndo, porque ele... Enfim. Agora não, começa o call, a gente entra numa reunião, a gente não pergunta como o outro tá. A gente não sabe nada do que está acontecendo lá. Então a gente precisa fazer o check-in, sabe? Como está todo mundo, como vocês estão se sentindo, o que está acontecendo por aí. Porque a gente não tem como deduzir, não tem como presumir. É uma conversa que não dá para presumir nada. E aí vem o último da nossa seta, que é a assumir a autorresponsabilidade. E aí vem, sim, de se fazer entendido, de saber para onde você está indo, de assumir o que você quer. E aí vem o exercício de autoconhecimento, que para mim ficou muito forte a fala da Carla nesse sentido também. O que você quer? Se expor, falar. E aí o exemplo que a gente fala, nossas ações, walk the talk. Não adianta falar para um filho, para de gritar, e você está gritando. As nossas ações, elas falam muito mais alto do que a nossa palavra. O gestor de uma empresa, numa equipe, ele pode falar que ele é super family friendly, e se ele não estiver agindo de acordo, aquilo não se sustenta, não aparece. E a responsabilidade de cuidar de si mesmo. Que essa é uma grande distinção que eu descobri adulta. Os meus filhos me tornaram adulta, e eu falo para vocês, entre ser adulto e ser criança, quando a gente é criança, a gente tem um cuidador que é responsável pela gente. E quando a gente é adulto, a gente não tem mais nenhum responsável por nós. Assumir a autorresponsabilidade é assumir que a gente se faça entendida, que a gente se cuide das nossas emoções, e que agora eu sou a minha cuidadora e responsável por tudo que me acontece e por tudo que eu faço sobre isso. Né? Eu não tenho responsabilidade sobre o que acontece, mas sobre as escolhas que eu faço daquilo que me acontece. Então, eu queria convidar vocês também a pensarem nesse sentido de autorresponsabilidade, porque essa, de fato, é uma pauta que não é da mulher, ela é uma pauta que é de todo mundo que é responsável por isso, seja pelas crianças, pela sociedade, você como empresa, como gestor, como é que você pode contribuir para essa pauta. E eu acredito muito que a gente precisa aceitar esse convite para crescer que os nossos filhos nos fazem, que nem sempre é gentil, mas que também ter um filho na tua equipe pode trazer um ambiente fértil e de inovação, que você pode pensar em novos modelos, que você pode se abrir para essa oportunidade. E ter um filho e não mudar seria um enorme desperdício para todos nós. Então eu queria fazer esse convite e que os nossos filhos não poderiam terminar de outro jeito, que é validando, reconhecendo, legitimando a presença dos meus filhos, a Isabel e João, no meu currículo. E assim eu encerro também, deixando aqui os meus contatos. E muito obrigada. E vamos aí. Eu também explodi um pouquinho, Gabriel. Obrigada. Obrigado, Camila. Incrível sua fala, muitos elogios, tanto a Carla, a Camila aqui aqui nos comentários. Temos mais alguns minutinhos, então, né? Eu vou, enfim, passar algumas perguntas aqui. Então, a ideia agora é deixar mais 5 minutinhos para a Carla e para a Camila. Então, para otimizar o tempo, eu vou fazer uma passada geral aqui nas perguntas que surgiram. Cada uma, em 5 minutinhos, faz as considerações finais, combinado? Bom, eu não vou nem entrar nos elogios, porque os elogios foram super numerosos, as duas, então isso depois vocês conseguem ler. Eu acho que eu separei aqui 3 perguntas principais, né? Primeiro, um comentário da Gigi e do Valdir, eles tocaram no mesmo ponto, que significa exatamente essa sociedade patriarcal, né? Então eu queria deixar aqui
a pergunta, né, tanto para a Carla quanto para a Camila. A Gigi fala que já vivemos uma sociedade matriarcal, como foi se perdendo, né, as questões da mulher não ser reconhecida pela sua plena capacidade, né? Então, e o Valdir faz uma pergunta aqui para a Carla, que é como é que nós conseguimos, hoje vivemos, infelizmente, ainda numa sociedade com os moldes muito patriarcais, como é que a gente consegue mudar isso, né? Então, eu gostaria de deixar essa questão aqui para as duas. Uma outra pergunta que veio da Maria, é uma segunda pergunta, que é como mudar, né? Porque ela reforça aqui, né? Exatamente, nas empresas existem sim uma opressão e uma liderança radical em cima do sexo feminino, onde muitas vezes nos privamos de nos desenvolver. Então, como mudar isso, né? Então, a pergunta da Maria vai nessa direção de como mudar essa situação aí, né? Aqui nas empresas. E, por fim, tem uma questão que a Caroline colocou vários comentários super interessantes, mas ela fala desse viés cultural, que tem uma ideia de que sucesso é chegar nos cargos mais altos, né? É chegar no alto da carreira, que também é um viés muitas vezes complicado de se trabalhar, né? Essa escada, pensando no crescimento como um pensamento limitante por si só, né? Então, eu gostaria de abrir aqui mais 5 minutinhos para as considerações de vocês e para comentar, responder as perguntas, colocar alguma coisa a mais. Vamos começar com a Carla, então, 5 minutinhos, Carla? Vamos lá, 5 minutinhos, Camila, eu juro, tá? Vou tentar com toda a minha boa vontade aqui. Agora eu vou chamar a atenção de vocês, porque está acabando o tempo, tá? Tá bom. Você fecha o meu microfone, que você tem poder para isso, tá bom? Então, primeiro que a gente já viveu sociedades matriarcais incríveis pré-babilônicas, né? Onde você tinha, no lugar dessa criação da vida, quer dizer, o dar à luz, né? Era, obviamente, santificado, certo? A gente estava nesta posição por conta desta questão de ser a parideira, né? Então, eu não sei se esse lugar é um lugar para onde eu quero voltar, tá? Porque não é uma sociedade onde a mulher é respeitada pelas suas características que são universais. Ela é respeitada exatamente por ser a criadora, por ser quem dá a luz. E eu não sei se no século XXI as mulheres estão contentes em ficar apenas nesse lugar. Eu acho que existem muitos lugares de ocupação e ser mãe é um deles, que eu me diverti horrores, aprendi horrores, não foi fácil, foi até mais difícil. Eu achei que eu fosse performar melhor, porque eu já tinha criado os meus sobrinhos com a minha irmã, mas ser mãe é um pouquinho mais diferente do que trocar fralda, né? Tem um espaço aí que a gente não reconhece muito bem, só a hora que a gente vai para esse lugar que a gente descobre que existem muitas coisas nossas que surgem na relação com o filho e precisam ser resolvidas. Então, é um ótimo momento de autoconhecimento, mas eu não me resumo a isso. Nunca me resumi e não quero ser resumida a esse papel da cuidadora nem da procriadora. Eu acho que a sociedade patriarcal ela veio por causa do poder e da força. Da capacidade, por exemplo, de atravessar montanhas fazendo um perfil mercante, né, que foi uma coisa muito importante para a construção de riqueza antes da Idade Média e tudo mais. Os vikings, então tinha toda da conquista e tal. Então a força foi uma coisa muito importante. Acho que a primeira coisa que a gente precisa definir é que nós vivemos uma sociedade tecnológica, onde nenhuma dessas duas fortalezas garante sucesso para uma espécie que foi para além do seu limite. Nós estamos num lugar onde nós precisamos, como espécie, entregar todo o nosso valor, primeiro, para salvar nosso planeta, segundo, para salvar nossa intelectualidade, que nós estamos ficando superficiais, polarizados. Então, há muitos desafios. E esse desafio, para mim, ele só é resolvido na alteridade, que é o lugar onde a gente pega todas essas forças do feminino e do masculino e integra em cada indivíduo. Eu tenho aqui na minha mesa, eu sou toda simbólica, adoro essa coisa de símbolos e tal, eu tenho 2 deuses gregos na minha mesa, não é só uma deusa feminina. Eu também acredito que Apolo tem que me ajudar. E eu busco a força do feminino e a força do masculino. A integração do feminino e do masculino no indivíduo é a integração de um desenvolvimento cerebral completo. E aí eu vou discutir a questão do sucesso, porque o sucesso não é alcançar as posições mais elevadas, mas é poder estar lá se assim você quiser. Eu acho que esse teto, esse limite, esse degrau quebrado que a Camila estava trazendo, ele arrasa com a perspectiva de existência do feminino. E a gente acaba se acomodando em lugares onde a gente acha que é o que é possível para nós.
Então, não. O sucesso na vida não é estar no ponto mais alto da carreira. Hoje, para mim, o meu sucesso é estar aqui com as minhas coisinhas, com as pessoas que trabalham comigo, com a minha organização, que é pequenininha, a gente não quer crescer, é isso aqui mesmo que a gente quer ser e tá bom pra gente. E aí, aqui eu me sinto absolutamente no sucesso. Eu não preciso alcançar bilhões de dólares, nada disso me encanta. Mas me encanta, por exemplo, ter poder para deixar... Aqui tem uma história muito bonita, Camila. A Natália, que é uma pessoa que eu trabalhei com ela na Santa Casa, ela era uma gestora financeira da Santa Casa e ela gostou muito do meu trabalho e quis vir trabalhar comigo. Quando eu comecei a tirar o time de campo da Santa Casa, hoje eu estou apenas 10 horas por semana lá e estou 30 horas nos meus negócios, nas coisas que a gente alavancou por aqui, a Natália quis vir comigo. A Natália chegou na minha organização, 3 meses depois ela estava grávida. E eu sabia que a gente corria esse risco, porque ela era recém-casada. Ela tinha 2, 3 anos de casada, estava bem naquela época que a mulher começa a querer ter filho e eu achava absolutamente pertinente que ela pudesse engravidar. 3 meses depois ela veio me dizer que ela estava grávida. Ela ia sair em outubro para a licença maternidade e voltaria em março de 2020. Logo, no dia que ela foi voltar, nós voltamos para a pandemia. E ela tinha um bebê dentro de casa. Vocês não imaginam o constrangimento dela em dizer para mim que ela não ia conseguir voltar. E quanto eu fiquei feliz em dizer para ela, fique com o seu filho. Nós vamos dar conta disso, porque eu quero você para o resto da sua vida. Isso aqui é apenas uma etapa da sua vida. Então, poder estar nesse lugar, poder ser essa gestora que acolhe esse feminino feminino potente, porque essa menina é um avião, do ponto de vista de finanças, de gestão, de liderança, de soft skills, ela é um avião. Se eu perco uma funcionária dessa porque ela vai ficar 6 ou 8 meses cuidando de um bebê que é um fofo, eu estou sendo a louca desse pedaço, né? Então, nós temos que buscar essa sociedade, primeiro, que compõe as forças do masculino e do feminino e que depois respeita as diferentes formas de expressão de cada indivíduo. Aí a gente tem potência, a gente tem diversidade e a gente consegue alavancar negócios que são receptivos para todas as formas de existência humana. Porque, na verdade, dentro de uma organização que é um ambiente, por exemplo, absolutamente artificial, construído artificialmente para produzir lucro, o que nos importa é essa última camadinha do cérebro. E quanto mais desafios o indivíduo sofrer, mais ele vai performar. E a maternidade, com certeza, é um baita desafio. Só quem passou sabe o tamanho da potência de ser mãe. Então, eu concordo completamente com a Camila e vejo a nossa potência de mudança como uma potência de mudança de cenário, de visão do que é ser competente. Isso que é o meu ponto. A gente precisa rever esse conceito de competência. Porque, às vezes, ser competente é, inclusive, saber temperar os tempos da sua vida. Porque eu quero uma pessoa que trabalhe comigo até o fim da vida dela. E não que aos 40 anos ela esteja quebrada, precisando ir embora, recolher seus caquinhos, porque a organização quebrou ela inteira. Esse tipo de coisa não me interessa. Muito obrigado, Carla. Demais. Vamos passar aqui para a Camila, então, para suas considerações, Camila. Vou. Eu fiquei muito emocionada com a sua fala e eu concordo plenamente de que a maternidade, ela é um episódio na nossa carreira, que é para sempre, porque você não vai pôr o filho, não vai acabar os desafios, como eu disse, mas existe até estudos do INSPER, acho que a Regina Madaloso que fez esse estudo, e que ela comprova de que os atestados médicos, por exemplo, dos homens ao longo da vida, são maiores do que os das mulheres numa jornada. Então, se você pensar na licença maternidade, aqui a gente tem muita coisa para discutir sobre licença parental e sobre também a oportunidade que os filhos fazem como convite para homens revisitarem as suas crenças, os seus vieses e sua masculinidade. Porque esses homens, eles também se tornam pais de meninas, e a gente está aqui falando de muitas oportunidades da gente sensibilizar a liderança, da gente sensibilizar as pessoas a partir desse lugar. Então, os filhos, eles entram como uma forma da gente discutir sobre muitos assuntos e como uma janela de oportunidade, é uma segunda janela de oportunidade que esse homem tem de cuidar das emoções, de chorar, de se emocionar, de falar sobre isso. E que a gente, enquanto mulheres, a gente também está nesse lugar permitindo e autorizando que os homens vivam isso, sabe? Então, quando a gente tem ações isonômicas dentro de uma empresa, por exemplo, o benefício de uma creche ser só para as mulheres, a gente reafirma o lugar de cuidadora dessa mulher. A gente coloca essa mulher nessa condição.
Então, quando a gente consegue entender que pais, mães, profissionais com filhos, eles precisam ter tratamentos iguais, né, e que a gente precisa cuidar desse lugar, a gente consegue oportunizar de que não vai fazer diferença ali o fato dela ter que se ausentar naquele momento. E sem dúvida nenhuma, a potência dos filhos, eu acho que aqui a gente está falando de dimensão individual, perguntaram como mudar, e aqui eu vou de novo voltar para a questão da autorresponsabilidade. Eu penso que a gente se desmerece o tempo inteiro. A gente invalida também esse lugar, essa vergonha que a Natália sente, essa descrença que a gente tem com a gente, o lugar que a gente se coloca. Então, eu ouvi essa semana, era uma CEO de uma outra empresa, e ela falou para mim, Camila, eu estou tendo que trabalhar meio período. E eu estava negando isso, eu tenho uma filha muito pequena, eu estava negando, eu estava disfarçando. Só que a minha qualidade não só não é verdadeira com as outras pessoas, do que eu assumir isso para mim e eu focar no tempo que eu tenho. Né? E a gente pode ser mais inteira ali naquele momento. Mas ela falou, você sabe o que foi mais difícil? Eu me desmerecer. Porque eu comecei a olhar, então eu estou trazendo aqui o lugar da autorresponsabilidade, da gente se perceber também. Um exercício anterior a esse é a gente olhar e falar, nossa, eu realmente hoje, eu não estaria aqui, gente, se eu não tivesse passado por essa transformação da maternidade. A coragem que eles me proporcionam de autoconfiança, de ocupar o meu lugar. Hoje eu me considero uma profissional infinitamente superior, mais potente, e que pena que alguma empresa teria a chance de ter me perdido como talento. Porque me perdeu, assim como eu, milhares de mulheres. Então, quando não percebe que talvez o investimento nesse turnover aí é maior do que você cuidar dessa mulher nesse período e oportunizar, inovar as relações de trabalho a partir da chegada dos filhos. Seja um job rotation, mudando cargos, vagas flexíveis, trabalho remoto, 1000 possibilidades, gente. Então, eu acho que essa é a oportunidade da gente revisitar também esses modelos de performance, produtividade, entrega, presenteísmo, então precisa lá bater o cartão. Como é que isso funciona? Então, eu acho que a gente tem aqui muitas oportunidades e eu gosto sempre da gente pensar na nossa esfera. Eu tenho um caso de uma amiga pessoal e que ela foi desligada da companhia logo depois da licença maternidade, agora na pandemia, e ficou naquela situação, mãe de segundo filho, bebê em casa, foi desligada, e ela decidiu colocar os filhos no currículo. E ela decidiu fazer esse movimento porque ela falou, eu percebi porque eu quero trabalhar numa empresa em que isso seja importante para a empresa. E não a empresa me queira. Então a gente tem que querer o lugar que a gente quer estar. As empresas que precisam ser boas para a gente. E não a gente que precisa ser boa para as empresas. Então, ela pôs os filhos no currículo e essa história teve um final muito feliz. Eu ainda vou conseguir uma entrevista com isso, porque foi determinante na contratação dela. Ela ficou 15 dias afastada, mas não para a gente contar historinha, gente. Ninguém quer saber quantas fraldas você troca na sua casa, se você está tendo birra com seus filhos. A gente quer olhar para quais habilidades você tem depois que os seus filhos chegaram. E isso a gente precisa se perceber. A gente precisa colocar no currículo, eu me tornei mais empática, mais humana, eu sou melhor minha gestão de tempo, eu sou mais produtiva, eu consigo focar, eu consigo... Então, você precisa fazer esse exercício. Esse é o meu convite e aqui eu encerro. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Incrível. Bom, então já nos encaminhando aqui para o final, gostaria de agradecer enormemente aqui a presença da Carla, da Camila. Acho que tivemos pontos super interessantes. Acho que a Carla começou nos dando uma aula, né, sobre como são essa mentalidade masculina impregnada na sociedade, no mercado de trabalho, criou tantas assimetrias, né, na medicina, na psicologia, na engenharia, que mesmo quando existe a presença das mulheres, muitas vezes elas são colocadas em posições que são de remuneração menor, nos mostrou num mergulho aí pelo cérebro, nos mostrando como se coloca todas as questões de gênero, né? Então, em relação a isso, como as mulheres estão mais sobrecarregadas com questões emocionais, e por fim nos contou como não existe diferença de capacidade, tudo isso é construído, né? Homens e mulheres podem estar onde quiserem, têm todas as capacidades. Camila começou com uma grande generosidade, nos dando o exemplo dela e como isso moldou, né? Uma visão inspiradora, como moldou um negócio, né? Contando a partir do exemplo dela, como ela viveu, né? Essa questão do degrau quebrado ali, né? Então, como ela enfrentou o mercado de trabalho na volta da maternidade, todas essas discussões e como ela moldou um negócio a partir disso.
colocou muito como a Covid enfatizou essas assimetrias, né? Como as desigualdades aí de trabalhos dentro de casa foram muito enfatizadas, e nos trouxe uma reflexão muito interessante de que o que se aprende com os filhos são características que o mercado de trabalho muitas vezes chama. Então, paradoxalmente, exclui muitas vezes, né, pela parentalidade, mas ao mesmo tempo precisa tanto disso tudo. Muito obrigado, gente. Foram falas super inspiradoras. E agora, obrigado o convite também por ter a honra de moderar essa conversa. E eu devolvo a palavra, então, para a Suzana fazer as palavras finais. Muito obrigado, gente. Nossa, assim, acho que foi uma manhã, eu dizia assim, eu gostaria, né, desejava que essa manhã fosse para ser lembrada com muito carinho. Eu acho que além de ser lembrada com muito carinho, com muito gostinho de quero mais, né? Vi vários comentários e eu só posso repetir o mesmo. Eu ficaria aqui horas, né, ouvindo, observando a qualidade do debate. Aí também quero muito agradecer a todos que nos assistem. Assim, a gente teve uma audiência permanente aí na casa de 100, 110 pessoas, né, que nos acompanharam até esse finalzinho. Então, Carla, doutora Carla, Camila, querida, Gabriel, super obrigada pela contribuição de vocês e por terem nos guiado por caminhos de enfrentamento, de coragem e, sobretudo, assim, que de vasto conhecimento, né? Então, acho que a gente, de fato, fica com esse desejo de querer aprender mais, né? Então, assim, super obrigada pela contribuição de vocês e quero muito que essa conversa se amplie, né? Que a gente tenha outras oportunidades. A plateia que esteve conosco, então, assim, se juntem a nós nos próximos, que vão acontecer agora em outubro. Outubro a gente vai falar de organizações e em novembro a gente fecha com sociedade. Então, que bom continuarmos essa jornada. E ano que vem a gente quer ter um evento importante, físico, para que também a gente possa celebrar o nosso encontro, não é? E vou adorar revê-los e revê-las nesse momento. Faço aqui um especial agradecimento à professora Maria José Tonelli, a Ana Paula, a Margarete Goldenberg, que com maestria coordenaram e arquitetaram todo esse talk da manhã de hoje, e desejar, enfim, que essa jornada, que a gente a perceba sempre como um começo, um recomeço. Super obrigada também aos nossos apoiadores. Hoje o talk foi possível graças ao apoio e patrocínio da Egon Zender e o Santander, que de fato tem esse tema como relevante em suas agendas. Então, um ótimo dia a todos e a todas, né? A todos nós, e que possamos estar juntos em breve. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.